E hoje vamos dar início a uma série de mensagens na parte da manhã sobre o livro de Jonas, ok? A maioria das pessoas está acostumada a pensar no livro de Jonas como livro infantil, um livro para crianças, mas a gente precisa recuperar algumas coisas. O Cris já colocou aí para a gente a imagem e você deve ter notado que não tem baleia nenhuma aí, porque baleia não é a protagonista desse livro, ok? Embora algumas pessoas acabem pensando que esse é o caso, nós cristãos sabemos que ela não é protagonista. Bom, mais do que um peixe e mais do que um homem, o livro de Jonas, ele fala sobre perdão, ele fala sobre a vontade de Deus e nos revela que o evangelho pregado por nós, ele é de Deus, da parte dele e também de sua posse, de modo que nós não podemos controlá-lo. C.S. Lewis uma vez ele disse: ninguém precisa proteger um leão se solta e se defende sozinho. Assim é o evangelho do nosso Deus. Abra então a Bíblia no livro de Jonas e a gente vai meditar nos 4 primeiros versos. Jonas é um profeta menor, assim ele é classificado, na estrutura da nossa Bíblia. É um profeta bastante curioso, porque tudo que ele queria era justamente não ser bem sucedido. Sua pregação em Nínive é praticamente uma frase só, e contra a sua vontade, a contragosto, muitas pessoas se convertem. Eu não falei errado, a contragosto, muitas pessoas se convertem. É um camarada muito curioso, é um texto que vale a pena ser revisitado. E vamos ler juntos os 4 primeiros versos do livro de Jonas, capítulo 1. Diz assim a palavra do nosso Deus: a palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, com esta ordem: vá depressa à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Mas Jonas fugiu da presença do Senhor, dirigindo-se para Tarsis. Desceu à cidade de Jope, onde encontrou um navio que se destinava àquele porto. Depois de pagar a passagem, embarcou para Tarsis para fugir do Senhor. O Senhor, porém, fez soprar um forte vento sobre o mar e caiu uma tempestade tão violenta que o barco ameaçava arrebentar-se. Até aí, meus irmãos, vamos ao Pai em oração. Senhor Deus e Pai, louvado seja, Senhor, o teu santo nome. Que a tua palavra, Senhor, ela possa ser proclamada não somente agora, mas durante todos os nossos dias, Senhor. Que aqui, Senhor, a IBBV seja reconhecido que há poder do Espírito, porque quem fala é o Senhor. Que continuemos, Senhor, em nome de Jesus, ser um canal de bênçãos. Que a tua palavra agora, Senhor, ela se manifeste, que possamos compreendê-la. Fala, Senhor, em nome de Jesus, para os nossos corações aquilo que precisamos compreender da tua mensagem. É o que te pedimos, em nome de Cristo. Amém. Bom, é curioso, e às vezes não, é até muito bom quando nós sentimos que de alguma maneira a vontade de Deus, ela parece estar alinhada com a nossa. Não é verdade? Você sente mais confiança, você sente a sua fé renovada, você se sente às vezes invencível, porque você pensa, nossa, se o que eu estou fazendo é certo, e Deus tem abençoado, então ninguém pode comigo, então não tem como a gente falhar, então é para ser, é para acontecer, isso gera uma fé no nosso coração, isso é bom, porque quando Deus ele age, realmente acaba confirmando como deve ser a nossa postura, como deve ser a nossa ação. E quando isso acontece, deve gerar essa fé em nosso coração. Deve ser assim. Porém, e quando a vontade do Senhor diverge completamente da nossa vontade?
E quando essa vontade parece nos agredir diretamente, quando você nota que não é aquilo que você queria que acontecesse, mas parece que Deus está direcionando justamente para aquele final. Você já quis que o juízo de Deus recaísse sobre alguém mais do que a misericórdia de Deus? Às vezes você pode ter passado por algum tipo de situação, você pode ter visto pessoas cometendo afrontas terríveis contra o nome de Deus. Podem ter tentado até, inclusive, te prejudicar e prejudicar a obra de Deus. E nesse momento, você pensa, quando a mão de Deus pesar, esse aí vai chorar. Quando a mão de Deus pesar, vai pegar. E aí a gente fica como que se num desejo, numa ânsia de que Deus agisse com rigor. Mas ele às vezes decide não agir com rigor. Ele decide agir com perdão diante dessas pessoas. E é uma bênção. O problema é que às vezes nós pensamos que deveria agir pesado, quando Deus decide agir com amor, com misericórdia. No final das contas, a palavra é de Deus. Ele faz o que lhe apraz. Bom, algumas informações relevantes sobre esse livro, para a gente poder, então, começar a pensar nos versos. Bom, a primeira informação deve estar aparecendo aí já na nossa transmissão, é que o autor ele é desconhecido, não há uma certeza sobre o autor desse livro. Existem algumas suspeitas, há aqueles que acreditam que foi escrito pelo próprio profeta, né? Pode também ter sido escrito por algum contemporâneo a Jonas, não sabemos. Outra informação é que ela data de 750 a 613 antes de Cristo, um livro antigo, porém precioso à nossa história enquanto povo de Deus. A sua narrativa se dá, é uma terceira informação, durante o reinado de Jeroboão II, entre 786 e 746. Então, quando Jonas está vivendo esse momento, Jeroboão, ele é rei de Israel. Outra informação é que, com exceção do seu livro homônimo, Jonas só aparece no Antigo Testamento em uma única citação, que é de fato sobre o reinado de Jeroboão II. Está lá em 2 Reis, no capítulo 14, verso 25. Abra lá rapidamente em 2 Reis, mas não desmarque Jonas, porque é profeta menor, dependendo aí, você não vai conseguir encontrar. Brincadeira, meus irmãos, tem que encontrar. 2 Reis, capítulo 14, verso 23, diz assim, e a gente vai até o 25. No 15º ano do reinado de Amazias, filho de Joás, rei de Judá, Jeroboão, filho de Joás, rei de Israel, tornou-se rei em Samaria e reinou 41 anos. Ele fez o que o Senhor reprova e não se desviou de nenhum dos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, vou ler novamente o verso 24. Ele fez o que o Senhor reprova e não se desviou de nenhum dos pecados que Jeroboão, filho de Nebate, levara Israel a cometer. Foi ele que restabeleceu as fronteiras de Israel, desde Lebo-Amate até o mar de Arabá, conforme a palavra do Senhor Deus de Israel, anunciada pelo seu servo Jonas, filho de Amitai, profeta de Gat-Efer. Ou seja, temos aqui um momento curioso, quando um rei que não faz aquilo que Deus quer, mas ainda assim Deus, através dele, decide agir. Ele dá a palavra a Jonas, e Jonas então profetiza, informando que haverá um momento ali de expansão territorial. Outra informação curiosa é que Jonas, por conta disso, ele é visto como um profeta nacionalista.
ok? Ele profetiza sobre o alargamento das fronteiras de Israel e não quer ir para Nínive, uma nação que é inimiga do povo de Deus. Por último, embora há quem diga se tratar apenas de um conto inventado, Jonas deve ser visto como um livro histórico, uma vez que o próprio Cristo o cita. Lá em Mateus, no capítulo 12, verso 39, o Senhor Jesus ele diz: uma nação cruel, corrupta, pede um sinal, e nenhum outro será dado para eles, a não ser o sinal do profeta Jonas. Bom, tendo dito isso, é importante então entender o que está se passando na cabeça de Jonas quando o Senhor vai até ele com uma palavra de ordem, com uma palavra de direção. Jeroboão II não foi um bom rei. O primeiro rei, Jeroboão, o primeiro, seu antepassado, ele é responsável pela cisão de Israel. E a partir daí, o reino nunca mais foi reunido, foi reconectado, havendo então as 10 tribos de um lado e outras 2 do outro, tribos do norte e sul. O reino de Deus, o povo de Deus, ele foi quebrado nesse momento, diante das ações de Jeroboão I. Uma vez que o povo ia prestar culto e oferecer sacrifícios em uma localidade que estava justamente fora da sua alçada, fora do poder de Jeroboão, uma vez que houve esse rompimento com as outras 10 tribos, Jeroboão então ele decide criar 2 lugares de adoração. Isso está lá em 1 Reis. Ele decide criar 2 lugares de adoração. Não só contente com isso, ele cria 2 bezerros de ouro. Ele diz: aí está, ó Israel, os deuses que te tiraram do Egito. Ou seja, Jeroboão leva o povo ao paganismo, leva o povo à idolatria. Temos um grande problema, mas ainda assim, diante da mão de Deus, em Jeroboão II, o Senhor decide aumentar as fronteiras de Israel. O povo conquista vitórias e cresce, ainda que militarmente. Mas Jeroboão II, como nós lemos, ele cometeu os mesmos pecados de Jeroboão I, ou seja, mantém-se a idolatria, mantém-se então o pecado no povo de Deus. O profeta Oséias, que foi um contemporâneo de Jonas, ali no capítulo 4 de Oséias, ele fala como estava o comportamento do povo e como isso era terrível diante de Deus. Mas ainda assim, a palavra de Deus veio a Jonas. E como lemos, o primeiro verso diz assim: a palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, com esta ordem. Pode parar aí, porque eu quero fazer uma pequena consideração a esse respeito, que é: Deus não pede licença e também não pede favor. Deus ordena. A gente viu que a palavra veio com uma ordem para Jonas. E aqui cabe uma informação interessante. O nome de Jonas, o seu significado no hebraico é pombo. E Amitai, seu pai, tem como significado verdade. Ou seja, o nome é pombo, filho da verdade. Interessante, né? Um homem que é filho da verdade, mas a gente sabe que fugiu da raia. Se recusou a pregar quando Deus mandou. Bom, no batismo de Jesus, ali em Mateus, no capítulo 3, versos 16 e 17, nós vemos a representação do Espírito Santo de Deus como uma pomba. Um sinal de boa notícia, um sinal, então, de aliança. Lembre-se que quando Noé passou dias trancado em sua arca, ele manda uma pomba também para saber se já tem terra, e ela volta com um raminho de folhas em seu bico. A pomba, então, ela é vista como um sinal de boa conduta, como um sinal de favor e da mão de Deus. Curioso é que Jonas parece não ter sabido disso, não sabia dessa informação, porque não há uma boa conduta em primeiro momento na vida do profeta, nesse momento em que o Senhor o chamou para pregar. Jonas não é chamado para emitir opiniões e nem tem autorização para se negar. Mas nós, povo de Deus,
às vezes, cometemos o mesmo pecado. Às vezes queremos discordar do Altíssimo, às vezes queremos dizer não. Bom, textos como Provérbios capítulo 8, como Jó capítulo 38, falam bastante da grandeza de Deus. Eu já comentei sobre o capítulo 38 de Jó por aqui, e é um texto muito bonito, onde o próprio Deus coloca Jó no seu devido lugar, dizendo a ele: onde você estava quando eu formei as montanhas? Onde você estava quando eu lancei firmamento sobre a terra? Você sabe onde a terra está firmada? Onde você estava quando eu coloquei limite sobre os mares, dizendo para eles: olha, daqui você não passa. Há um outro verso lindo que ele diz: você por acaso já disse à alvorada que ela deveria seguir? Já falou para amanhã que era a hora de acontecer? Um Deus poderosíssimo, um Deus criador de todas as coisas do céu e da terra, mas o homem diz não para ele. Agostinho de Hipona, ele, em suas confissões, ele escreve, ele tem um dos seus contos, Deus é imensurável, se não me engano, e ele começa a dizer quão Deus é maravilhoso, quão Deus é poderoso, quão Deus é grandioso, e logo abaixo ele diz: e ainda assim o homem deseja louvar-te. Ainda assim, essa parcela pequena, essa criatura corrupta, decide ou pensa que pode louvar-te. A ideia de Agostinho aqui é mostrar que nós estamos longe demais da glória de Deus, mas Cristo trouxe-nos para perto. Lindo isso. Mateus capítulo 8, vamos fazer uma leitura rápida do verso 5 ao verso 13 de Mateus capítulo 8. E eu quero que você perceba algo comigo nesse texto. Mateus capítulo 8. Leremos do verso 5 a 13, ainda que brevemente. Você já conhece essa mensagem. É um centurião que demonstra fé. Diz assim o verso 5, Mateus capítulo 8. Entrando Jesus em Cafarnaum, dirigiu-se a ele um centurião, pedindo-lhe ajuda, e disse: Senhor, meu servo está em casa, paralítico em terrível sofrimento. Jesus lhe disse: eu irei curá-lo. Respondeu o centurião: Senhor, não mereço receber-te debaixo do meu teto, mas dize apenas uma palavra, e o meu servo será curado. Pois eu também sou homem sujeito à autoridade, e com soldados sob meu comando. Digo a um: vá, e ele vai, e a outro: venha, e ele vem. Digo a meu servo: faça isto, e ele faz. Ao ouvir isso, Jesus admirou-se e disse aos que o seguiam: digo-lhes a verdade, não encontrei em Israel ninguém com tamanha fé. Eu lhes digo que muitos virão do Oriente, do Ocidente, e se sentarão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Mas os súditos do reino serão lançados para fora, nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Então Jesus disse ao centurião: vá, como você creu, assim lhe acontecerá. Na mesma hora, o seu servo foi curado. Note aqui, meus irmãos, que o Senhor admira-se com a fé do centurião. Mas perceba que a fé do centurião, ela era uma fé específica, não era uma fé qualquer. Ele não tinha fé que ia chover, ele não tinha fé que daqui a pouquinho o seu servo ele poderia ser curado, simplesmente. A fé do centurião estava na autoridade de Cristo. A fé dele estava centrada em quê? O Senhor fala, então tem que acontecer. Se o Senhor não disser nada, meu servo ele pode se curar, ele pode não se curar. Mas se o Senhor disse cura, então vai haver cura. É muito importante compreender que há autoridade nas palavras de Deus e assim o servimos. Em Hebreus capítulo 1, verso 1 e 2, começa dizendo assim: há muito tempo Deus falou muitas vezes e de várias maneiras aos nossos antepassados por meio dos profetas, mas nesses últimos dias falou-nos por meio do Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas e por meio de quem fez o universo.
Deus tem falado. Ele fala através do seu Filho. Seu Filho confirmou a palavra dos profetas. E nós temos hoje a palavra de Deus em nossas mãos. Você tem ouvido Deus falar? Você tem lido as suas palavras? É importante lembrar disso. Somos servos e a função do servo é servir. Deus continua sendo Deus, por isso Ele não precisa pedir licença nem pedir favor. Nós não estamos diante de Deus como diante de um gênio da lâmpada, estamos diante do Altíssimo, que se fez nosso Pai por amor. Respondemos então ao chamado de Deus em amor com obediência. Bom, verso 2 de Jonas, voltemos para o nosso texto. Diz assim: vá depressa à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque sua maldade subiu até a minha presença. E aqui uma consideração importante, que você deve levar, guardar no seu coração, que você possa sempre pensar nisso quando tudo estiver difícil. Lembre-se disso, a maldade do ímpio não passa despercebida por Deus. Ele disse que a maldade subiu até a sua presença. Talvez você possa se perguntar onde está Deus. Diante das atrocidades desse mundo, você pode pensar que Deus não está vendo, Ele está ausente. Asaf também teve essa dúvida. Abra comigo em Salmos 73, e você verá que essa dúvida, ela é recorrente, embora não devesse. Salmo 73, do verso 1 a 12. Asaf diz assim: certamente Deus é bom para Israel, para os puros de coração. Quanto a mim, os meus pés quase tropeçaram. Por pouco não escorreguei, pois tive inveja dos arrogantes, quando vi a prosperidade desses ímpios. Eles não passam por sofrimento e têm corpo saudável e forte. Estão livres de fardos de todos. Não são atingidos por doenças como outros homens. Por isso o orgulho lhes serve de colar e eles se vestem de violência. Do seu íntimo brota maldade, da sua mente transbordam maquinações. Eles zombam e falam com más intenções. Em sua arrogância ameaçam com opressão. Com a boca arrogam a si os céus e com a língua se apossam da terra. Por isso seu povo se volta para eles e bebe suas palavras até saciar-se. Eles dizem: como saberá Deus? Terá conhecimento o Altíssimo? Assim são os ímpios, sempre despreocupados, aumentam suas riquezas. Asaf já tinha percebido que algo parecia não estar certo. Mais para frente ele vai notar que, de fato, a maldade do ímpio não passa despercebida. O verso 18, 19 e 20 desse salmo, ele é muito contundente. 18 diz assim: certamente o Senhor os põe em terreno escorregadio e os fazes cair na ruína. Está falando do Senhor com relação ao ímpio. Verso 19, como são destruídos de repente, completamente são tomados de pavor. São como um sonho que se vai quando acordamos. Agora pega a visão. Quando te levantares, Senhor, tu os farás desaparecer. Algumas traduções podem estar: quando o Senhor acordares, os fará desaparecer. Não, claramente não é um sentido literal. É uma noção de que Deus está aguardando o momento de expressar juízo. Ok? As coisas não fogem da autoridade, do domínio de Deus. Lembra de Gênesis capítulo 18? Antes dos anjos irem a Sodoma, a Gomorra, visitarem Ló, os anjos visitam Abraão. E no capítulo 18, o próprio Deus ele fala com Abraão sobre as suas intenções com relação a Sodoma e Gomorra. E no verso 21 do capítulo 18 de Gênesis, Deus diz a Abraão: eu vim ver como anda Sodoma e Gomorra, porque chegou aos meus ouvidos as suas práticas. E hoje eu vim saber se é assim. Haverá um dia que o Senhor virá para saber como têm sido as coisas. Claramente Ele sabe, mas haverá o dia em que Ele julgará
todas as coisas. Em Romanos, capítulo 9, traz algo interessante, quando Paulo afirma que existem vasos que foram separados para o dia da ira, e Deus os tolerou pacientemente para a destruição. Como se Deus dissesse: haverá hora e eu mostrarei que eu sou Deus, mas essa hora não chegou. Enquanto isso, eu tolero, eu suporto esses camaradas. Mas não se engane, Deus continua sendo Deus. Tão certo quanto o ar que nós respiramos, o Senhor vê, o Senhor julgará conforme a sua reta vontade. O verso 3 de Jonas, do capítulo 1, diz assim: mas Jonas fugiu da presença do Senhor. Deus manda ele ir para um lado, ele parece que vai para o outro. Já aconteceu contigo? Te lembra? Te é familiar? Desceu à cidade de Jope, onde encontrou um navio que se destinava àquele porto. Depois de pagar a passagem, embarcou para Tarsis para fugir do Senhor. E a terceira consideração que eu faço é que parece, e me diga você também se concorda comigo ou não, mas é da natureza do homem fugir da presença de Deus. Nínive era a capital da Síria. Era um povo terrível, era um povo violento, era um povo que crescia de uma maneira alarmante, vencendo cada vez mais. Há alguns historiadores que dizem que provavelmente Amitai, pai de Jonas, foi morto pelos assírios. Então você imagina o profeta sendo chamado por Deus para pregar para os assassinos de seu pai. Imagine o coração, a mente desse homem. No capítulo 4 de Jonas, a gente descobre uma informação muito importante. A gente já vai ver ela aqui agora para entender parte do desconforto de Jonas em não querer cumprir a vontade de Deus. Jonas capítulo 4, verso 2, eu acho que está aí na projeção. Jonas ora ao Senhor. Ele orou ao Senhor e disse: Senhor, não foi isso que eu disse quando ainda estava em casa? Foi por isso que me apressei em fugir para Tarsis. Eu sabia que tu és Deus misericordioso e compassivo, muito paciente, cheio de amor e que prometes castigar, mas depois te arrependes. Ou seja, aqui no verso, entre o verso 2 e 3 de Jonas, a gente não vê essa informação, mas segundo o capítulo 4, essa conversa aconteceu, em que Deus mandou Jonas ir até Nínive, porque disse: a maldade desses caras subiram até mim, é hora de juízo, vai pregar naquela região. E aí Jonas diz: era por isso que eu não queria ir. Sabe por quê? Porque o Senhor é misericordioso. Aqueles homens mereciam julgamento, aqueles homens mereciam juízo, mas o Senhor é bondoso. O Senhor é um Deus de amor e se arrepende de castigar. E aqui a gente precisa de um cuidado muito grande, porque a palavra arrepender-se na Bíblia, ela acaba sendo mal traduzida, porque existe um texto que diz que ele não é homem para que minta, nem se arrependa. Mas aqui a ideia é que Deus, ele tem poder para castigar, ele afirma que o mal será feito, que o mal pode ocorrer caso não haja arrependimento. E se houver arrependimento, então Deus intervém. Meus irmãos, nós estamos diante de um texto riquíssimo e que passa despercebido. Jonas é a prova de que o evangelho para os gentios não foi uma novidade. Não saiu sem querer. Não foi porque o meu povo fez mal, então já saiu, isso aqui saiu um pouquinho do meu controle, então eu vou mandar pregarem a minha palavra em outros lugares. Não. Desde o Antigo Testamento já se aponta para que outros povos venham conhecer a Deus. Para que nós, eu e você, pudéssemos ser comprados ou conhecidos como filhos de Deus. Essa é a primeira narrativa no livro de Jonas, que deixa claro que há desejo da parte do próprio Senhor em propagar o evangelho a outros
povos. Mas às vezes, a nossa natureza decide ir contra a vontade de Deus. Nós chegamos à conclusão, então, de que Jonas foge da presença do Senhor porque a vontade dele é distinta da vontade de Deus. E aí eu te pergunto, meu irmão, você já fugiu ou já tentou fugir da presença de Deus porque algo não aconteceu conforme a sua vontade? Você já fez esse biquinho? Você ora e diz: Senhor, faça tal coisa acontecer em nome de Jesus. Se não acontecer, que você já fez a sua vontade, mas se acontecer, Senhor, por favor, vai ser uma bênção, em nome de Jesus, pede, e não acontece, e aí você faz o quê? Você fecha a Bíblia, faz biquinho. Parece que é da natureza do homem dizer para Deus: Senhor, é a minha vontade ou nada. Não é assim que funciona com o Altíssimo, mas nós somos teimosos. Não fosse a graça de Deus, o que seria de nós? Lembra de Gênesis capítulo 3? Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos e, além disso, desejável para dela se obter discernimento, tomou do seu fruto, comeu e deu ao seu marido, que comeu também. Naquele momento ali, Eva fez um juízo de valores e Adão também. Fizeram ali um juízo de valores e pensaram: bom, Deus disse não, mas eu estou vendo aqui que ela está bonita. Eu estou vendo aqui que ela é desejável de se obter conhecimento. Então eu vou comer. Naquele momento foi feito um juízo de valores e Deus ficou em segundo plano. Meus irmãos, e aqui cabe um pedido, um alerta. Cuidado, muito cuidado, para que diante das suas escolhas, no momento de escolha, você escolha a sua vontade e não a vontade de Deus. Fuja dessa tentação. Fuja desse pecado. Não corra para o centro de sua vontade, mas corra para o centro da vontade de Deus. Ele sabe o que é melhor para a sua vida. Creia nisso. Creia nisso. Ainda no verso 3, o texto nos diz que Jonas foge para um lugar chamado Tarsis. E aqui cabe uma explicação. Naquele período, Tarsis era a última localidade do mundo conhecido. Não havia se explorado completamente o globo até então, e para eles Tarsis era a ponta, o fim do mundo, o último lugar que poderia haver. É mais de 4.000 quilômetros de onde Jonas deveria estar, em Nínive. Ou seja, Deus manda ele para a esquerda, ele vai para a direita. E não só isso, ele não só simplesmente fez o contrário, mas ele tentou ir para o fim do mundo, ir para o último lugar onde Deus estaria. Tentou fugir da presença do Altíssimo. Não faça isso. Quando tudo parecer difícil, corra para perto de Deus. Não fuja. Faltou para Jonas, talvez, o mesmo que falta para nós, que é ler a Bíblia. Se ele tivesse lembrado do Salmo 139, as coisas seriam diferentes, quem sabe. O verso 7 do Salmo 139 diz assim: para onde eu poderia escapar do teu espírito? Para onde poderia fugir da tua presença? Verso 8: se eu subir aos céus, lá estás. Se eu fizer a minha cama na sepultura, também lá estás. Se eu subir com as asas da alvorada e morar na extremidade do mar, mesmo ali a tua mão direita me guiará e me susterá. Não há escapatória do Deus que tudo controla. E isso é motivo de alegria e não motivo de tristeza. Basta nos ouvir o que Deus tem para nos dizer. Basta fazer a sua vontade. Lembra de Paulo em Atos 9? Curioso, porque ele perseguia os cristãos, mas Deus se encontrou com ele. Ele procurava cristãos, mas encontrou a Cristo. Cristo foi ao seu encontro e disse: por que me persegues? E a vida do perseguidor foi mudada completamente. E aqui a gente entra na nossa última consideração dessa manhã, tendo como base o verso 4, que diz assim: o Senhor, porém, fez soprar
um forte vento sobre o mar e caiu uma tempestade tão violenta que o barco ameaçava arrebentar-se. A última consideração dessa manhã é que Deus sempre dará a última palavra. Tenha essa certeza, meu irmão. Se o mar o obedece, não iríamos nós obedecê-lo? É interessante notar que o mesmo Deus que acalmou tempestades, agora está utilizando ela, está fazendo uma tempestade surgir também, para que a sua vontade seja cumprida. Note que Deus não tolera a maldade de Nínive e manda o profeta. Mas Deus também não tolera a desobediência do profeta e manda a tempestade. Deus controla todas as coisas. Mais para frente, no nosso próximo encontro, nós veremos que essa tempestade tem um propósito. Bom, duas últimas informações que eu gostaria de trazer, para deixar claro que quem dá a última palavra é Deus, para falar sobre duas figuras históricas. O primeiro é o imperador pagão chamado Flávio Cláudio Juliano. Ele foi conhecido como Juliano o Apóstata. Ele foi um imperador romano do final do quarto século. E diante de um momento onde dentro do Império Romano já era, deixe-me ver aqui qual é a melhor palavra, incentivado, né? Já era tolerado e incentivado o cristianismo. Juliano, quando assume, ele decide fazer o contrário. Ele vai para longe e ele pensa, o evangelho, o cristianismo é uma doença e a gente precisa expurgá-la da nossa cultura, do nosso povo, do império. Então eu pretendo repaganizar Roma, para que não haja mais o cristianismo. A vontade daquele camarada era fazer justamente o contrário da vontade de Deus. E a tradição histórica nos diz que, nos seus últimos momentos, aos 32 anos, ferido num campo de batalha, ele olha para os céus e diz, tu venceste, ó Galileu. Não deu certo. Tentou lutar contra Deus. Perdeu. Quem dá a última palavra é o nosso Senhor. Um último exemplo, o iluminista Voltaire, 1778, mais ou menos, durante ali o período do iluminismo, ele escreveu que num espaço de 100 anos, ou seja, 1878, mais ou menos, com o desenvolvimento das ciências, não haveria mais nenhuma Bíblia na Terra, senão nas prateleiras, vitrines e amostras de museus, para serem investigadas, procuradas por algum curioso de antiguidades, tornando-se apenas história. Foi isso que Voltaire ele falou. 50 anos depois da sua morte, ri comigo, meu irmão, pode rir que é de Deus essa. 50 anos depois de sua morte, a Sociedade Bíblica de Genebra comprou a casa onde Voltaire escreveu essa declaração, transformou-a num enorme depósito de distribuição e impressão de Bíblias. Mais tarde, aquela casa se torna a sede filial de Paris da Sociedade Bíblica Britânica e Internacional, na qual distribui Bíblias por toda a Europa. Não é a primeira vez que o homem tenta ficar ou dar a última palavra, mas para a glória de Deus, a última palavra é do Altíssimo. Amém? Bom, Mateus capítulo 24, verso 35, quem disse foi o Cristo. O céu e a terra passarão, mas minhas palavras jamais passarão. Jonas tentou o impossível. Vou fugir da presença do Senhor, mas não há escapatória. O Deus que tudo controla está em todo lugar. E para nós que somos seus filhos, isso é sinal de bênção. É ter certeza que não estamos abandonados. Tá bom, meu irmão? Lembre-se disso, guarde no seu coração. Eu encerro essa mensagem sobre Jonas, sobre essa primeira introdução a Jonas. Na semana que vem, nós vamos falar um pouquinho sobre como essa tempestade ela foi ferramenta evangelística. A gente vai também perceber que às vezes o ímpio pode parecer mais crente que nós. E, finalmente, o coadjuvante vai aparecer, o peixe,
e a gente vai falar um pouquinho sobre ele também. Mas até lá, vamos orar, vamos pedir que o Senhor continue nos guiando, continue sendo Deus. Feche seus olhos, vamos agradecer ao Senhor pela sua mensagem. Deus, que tudo sondas e tudo conheces, louvado seja o teu santo nome. Obrigado, Senhor, pela tua palavra que nos instrui. Obrigado, Senhor, pela tua palavra que nos conforta. Obrigado, Senhor, porque a tua palavra é orientação para o céu. Obrigado, Senhor, porque nos voltando para Deus, nos voltando para a tua lei, para a tua palavra, nos parecemos, Senhor, somos capazes de nos tornar parecidos com Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Obrigado, Senhor, porque sentimos claramente que o Senhor tem cuidado do seu povo. Em nome de Jesus, Pai, completa a mensagem onde eu possa ter falhado. Faz, Senhor, essa mensagem cravar, Senhor, nos corações dos meus irmãos, que eles possam lembrar que é impossível fugir da presença de Deus e que isso é maravilhoso, que Deus dá a última palavra, que a sua mensagem, que a mensagem da cruz de Cristo continuará a ser pregada para todo homem, para toda nação, até a volta do Santo Cordeiro, que virá como juiz, não mais como cordeiro, ele será lembrado como leão. Deus Santo, cuida dos meus irmãos, dá-nos, Senhor, um domingo abençoado até o nosso retorno aqui à sua casa e até o retorno de Cristo. É o que te pedimos, Senhor, em nome de Jesus. Amém.